Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais um evento aqui focado no nosso Super Mega Power concurso do INSS. Bem-vindos, boa noite, sextou. Só que não, para quem vai fazer um concurso do INSS, não sextou. Ou o nosso sextou é aqui mesmo, beleza? Então, bem-vindos. Meu nome é a professora Larissa Carvalho. Eu estou aqui com vocês trazendo conteúdo de regime jurídico. Quem já assistiu algumas aulas minhas anteriores, nós já falamos sobre alguns conteúdos de regime jurídico, tá? Então, dá uma olhadinha aí na nossa Lei 8.112, nos outros vídeos que provavelmente ou possivelmente ou não foram salvos aqui no canal do AlphaCom, mas para que vocês saibam também dos outros eventos que podem vir a acontecer e que estão acontecendo todos os dias, todas as noites, inclusive de madrugada, tem que se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado, tá? Então fica a dica para os senhores, tudo bem? Bem-vindos, então, mais uma vez. Olha, eu estava acompanhando o chat aqui. Galera, tem gente do Paraná, de Roraima, do Ceará, Fortaleza, Ceará, do Rio de Janeiro, Belém do Pará, então, Feira de Santana da Bahia. Então, aqui nós temos geral do Brasil inteiro. E eu, a professora que vos fala, sou de Goiânia, Goiás, mas atuo como investigadora da Polícia Civil no estado de São Paulo, no interior de São Paulo. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente precisa só trazer aqui para vocês dentro, para vocês se situarem aqui no nosso conteúdo. A gente vai falar do regime jurídico. Nós estamos falando aí quando a gente fala de regime jurídico, nós estamos falando da Lei 8.112 de 92, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, tá? Então, nós vamos falar dentro dessa lei, e ela é imensa. Nós já tivemos várias aulas aqui ao longo dos eventos do AlphaCom, e vamos continuar tendo até a data da sua prova, porque assim, a gente dá a mãozinha para vocês e vai até a data da posse, tá? Inclusive, se tiver eventos aí na posse, pode chamar que a gente vai, tá? Então, a gente está tratando dentro aqui da Lei 8.112, hoje nós vamos falar a respeito do regime disciplinar. Que eu espero que vocês não cometam nenhuma das proibições, por exemplo, que eu vou citar aqui para vocês do artigo 117, tá? Então, vamos ficar de olho nas condutas que são proibidas, mas também devemos ficar de olho nos nossos deveres enquanto agentes públicos. E quando me refiro de agentes públicos, observem bem, tá? Aqui quem perguntou qual a lei é a 8.112, tá? Quando a gente fala de agentes públicos, a gente precisa lembrar que esse estatuto se vincula aos servidores federais, tudo bem? Lógico que os estaduais, os municípios, outros servidores também têm os seus estatutos, mas este daqui. E olha, esses estatutos estaduais é tudo Ctrl+C, Ctrl+V, na maioria das partes, tá? Do que traz aqui no Estatuto dos Federais. Então, esse aqui vale para todos os servidores públicos federais, beleza? Vamos falar então, para a gente começar, a gente precisa mencionar a respeito dos nossos deveres. Não é só sentar a bunda na cadeira, estar assistindo aula, tá? Não é só ser nomeado, glória. Não é só tomar posse. Nós, enquanto servidores públicos, também temos deveres para com a administração e principalmente para com a sociedade. Por quê? A teoria, quando a gente fala da teoria do risco administrativo, a teoria do órgão, nós, enquanto servidores públicos, somos extensão do Estado. É por isso que o Estado faz uma seleção tão difícil que é o nosso concurso público. Ele não quer qualquer pessoa para representá-lo. Ele quer os melhores e logo mais vocês serão essas representações do Estado. Amém? Amém. Tudo bem? Então, vamos falar a respeito dos nossos deveres enquanto servidores públicos federais, que logo mais vocês serão. Quando a gente fala, então, dos deveres, eu trouxe aqui para vocês os principais incisos do artigo 116. Lógico que lá na prova, no material de vocês, no material de vocês, tem os principais, mas o que é importante?
site do Planalto, planalto.gov.br. Por que do Planalto, professor? Não posso dar um Google? Porque muitas vezes você dá um Google na Lei 8.112 e pode aparecer dezenas de sites. Quer saber o que está valendo? Entra no site do Planalto, que é o site oficial. Tudo bem? É isso. Então, vamos lá. Do artigo 116, os principais incisos que falam a respeito dos deveres do servidor público. Então, atenção, artigo 116, dentro da questão aqui de regime disciplinar, são aqueles que trazem os deveres do servidor público. Ser leal às instituições a que servir, tá? Até porque quando a gente fala dos princípios, existe o princípio da impessoalidade, por exemplo, que quando você não é leal à administração, você, inclusive, princípio da moralidade também, você precisa agir com a sua moral, mas no princípio da impessoalidade, você está agindo ali para se beneficiar. Quando você faz isso, você não é leal à instituição. Você comete ali uma infração que você viola os seus deveres, isso vai te gerar punições, tá? Então, quando a gente fala aqui ser leal às instituições, o próximo inciso, por que eu destaquei em vermelho? Porque ele é muito importante, tá? Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, tá? Se você está com seu material e é possível, de alguma forma, se você já conseguiu imprimir, pega o marca-texto, um pisca-pisca, qualquer coisa que destaque esse inciso do artigo 116, que é o inciso 4º. Quando a gente fala, olha, é nosso dever cumprir ordens superiores, sob pena de insubordinação, exceto quando essas ordens forem manifestamente ilegais. Mas cuidado que isso já foi objeto de prova, já caiu em questões CESP, tá? Sebrasp, tá? O que caiu na prova? Para eu me recusar a cumprir uma ordem superior, basta que eu fale para o meu chefe, não vou, isso é ilegal. Não basta você se negar com uma alegação de que aquela ordem ela é ilegal. Você, enquanto servidor público que está negando, você precisa provar, mostrar que aquela ordem é ilegal, tá? Não basta somente uma alegação de ilegalidade, você precisa provar e justificar essa ilegalidade, tudo bem? Seu chefe pode simplesmente falar assim, ó, faz o seguinte, pega a viatura ali, pega o carro da repartição, busca meu filho lá na escola. Você vai olhar para o seu chefe e vai falar, não vou? E ele vai olhar para você, não vai por quê? Olha, cuidado que eu vou te remover lá pro quinto dos infernos. Cuidado, não é só falar não vou. Você vai falar, chefe, infelizmente, eu não posso pegar o carro para buscar o seu filho na escola, porque isso é ilegal. Por que é ilegal? Está aqui na Lei 8.429, com alterações da Lei 14.230 de 2021, configura-se enriquecimento ilícito, tá? No que tange ali o enriquecimento ilícito, se eu estiver fazendo para mim, mas isso causa também lesão ao erário. Utilizar maquinário público para benefício de terceiros, é o que você estaria fazendo se você cumprisse essa ordem. Então, chefe, desculpa, mas isso é ilegal. A mera alegação de uma ilegalidade não é suficiente, tá? Para você descumprir uma ordem superior. Então, muito cuidado com isso daí. É preciso provar, é preciso mostrar que aquela ordem ela é ilegal. Tudo bem? Provou que é ilegal, não precisa cumprir. Do contrário, se está tudo dentro da lei, tem que ser cumprido sob pena de estar descumprindo os deveres e ainda dependendo da forma como você negar, isso pode configurar uma insubordinação grave e isso pode gerar demissão. Tudo bem? Já que a gente está falando de regime disciplinar. Tranquilo? Vamos lá. Continuando, próximo inciso 6º. Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita do envolvimento desta autoridade superior, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Tá? O que isso quer dizer? Você, na atribuição do seu cargo, isso é importante, não é que você estava assim, passei por um corredor, escutei alguém cometendo um assédio moral contra o outro servidor. Você vai lá e cagueta? Não, é em razão do seu cargo, você teve conhecimento a uma irregularidade, a uma aplicação irregular de dinheiro público, de verba pública.
O que você faz? Você vai comunicar a sua autoridade, certo? A regra é essa, você vai comunicar a sua autoridade. Mas eu acho que o meu chefe, que é a minha autoridade superior, ela está envolvida. Está na treta. Se está envolvida, o que você vai? Você vai comunicar para ela que está tendo uma irregularidade de que ela faz parte? Não. Aí, nesse caso, excepcionalmente, você vai levar o conhecimento de uma outra autoridade que é competente para apurar. Exemplo, na Polícia Civil, vou dar o exemplo aqui dentro da minha instituição, que é o exemplo mais fácil para vocês visualizarem também. Na minha instituição, nós temos os delegados de polícia. Acima dos delegados de polícia, tem os delegados seccionais. Acima dos delegados seccionais, tem os diretores das delegacias do interior, por exemplo. Se eu sei de alguma irregularidade em razão do meu cargo, estou trabalhando na área administrativa e verifico alguma irregularidade, eu vou contar para o meu delegado com a possibilidade dele estar envolvido? Não, eu comunico para o superior dele que ele tem competência para fazer a denúncia, por exemplo, para representar junto à corregedoria, tá? Então, cuidado, a regra é comunicar a sua autoridade superior. Se houver alguma suspeita de envolvimento desta autoridade, você comunica a uma outra autoridade competente. Tudo bem? Importante também, tá vendo? Ó, continuando aí. Próximo inciso 7º, zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Quantas vezes eu já ouvi colegas falando assim, não, gasta aí, imprime aí essas coisas. Nossa, imprimiu errado. Tô nem aí, dinheiro não é meu. É, jovem. É o imposto que você, enquanto servidor, também paga, tá? Então, é necessário zelar pela economia dos materiais utilizados na repartição pública. Principalmente quando a gente fala de repartições administrativas, que se utilizam muito de papel, ainda se utilizam bastante, dando exemplo, para economia de material e conservação. Não é meu, vai fazer de qualquer jeito? Não é assim, tá? Inciso 9º. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. A gente falou de ser leal também, lembra? Conduta compatível com a moralidade administrativa interna e externamente, tá? Enquanto você estiver lá no seu churrasco no domingo, você tá falando assim, eu sou servidor do INSS, porque lá é assim, é assado e tal, e ser desleal e não ser moral dentro da instituição e fora também, tá? Próximo inciso, 12º, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Muita atenção com relação a esse inciso do que a gente falou aqui no inciso 6º, ó. Aqui, quando a gente vai comunicar a autoridade superior, a gente vai comunicar a respeito de irregularidades. Contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder, a gente representa contra os órgãos de controle interno, no que tange aí as corregedorias, por exemplo, ou os órgãos disciplinares, tá? Então, muita atenção com relação a isso. Quando a gente verifica irregularidade, a gente comunica a nossa autoridade superior. Quando eu verifico uma ilegalidade, um abuso ou omissão de poder, aí eu vou representar contra aquela pessoa, tá? E aqui o parágrafo único ainda versa a respeito disso, ó. A representação do que trata o inciso 12º será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual ela é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa. Por exemplo, aqui falou um monte de autoridade, né? Você comunicou, você representou contra a ilegalidade de um colega seu, certo? Isso você vai fazer esse requerimento, essa representação, essa representação pela via hierárquica. E quem vai ser comunicado a respeito dessa ilegalidade, omissão, abuso de poder, é o chefe, é a autoridade superior daquela pessoa que está cometendo aquela ilegalidade, tá? Então, ele será comunicado de que o seu subordinado cometeu uma ilegalidade, uma omissão, um abuso de poder, certo? Você vai representar pela via hierárquica, comunicando o seu superior, e essa autoridade, sua autoridade superior, vai comunicar a autoridade superior desse outro subordinado a quem você está representando. Tudo bem?
com cuidado com relação a essa transferência aqui, ó. Apreciada, será apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual essa sua representação ela é formulada. Beleza? Bem tranquilo isso daí, tá? Continuando aqui a falar aliás, já finalizamos, né, os deveres aqui, só trouxe os principais deveres do servidor. E nós temos também algumas questões de proibições. Quando a gente fala de proibições, está lá no artigo 117. No 116 fala o que é nosso dever, o que a gente tem que fazer. Eu tenho que ser leal, eu tenho que ter moralidade, eu tenho que representar contra ilegalidade, eu tenho que comunicar contra irregularidades, etc, etc. Tá? Eu tenho que cumprir ordens. Agora, isso eu vou falar no artigo 117, o que é proibido. Não pode ser feito. Lógico que vai ter algumas coisas aqui que são óbvias, mas a gente tem que estar de olho e para algumas pessoas tem que estar no papel, tem que estar materializado, tem que estar formal ali para a pessoa pensar, eu fiz isso de errado sem saber que era proibido. Inclusive, a alegação de não saber o nosso estatuto é uma irregularidade, tá? Então, presta atenção nisso daí, fica a dica, tá? Vamos lá. Com relação ao artigo 117 das proibições, retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Então, você está simplesmente, olha, não, vou levar essa impressora para minha casa. Ela é sua por um acaso? Ela é da repartição. Isso é proibido. Inclusive, tá? É alvo também da lei de improbidade administrativa. Isso configura enriquecimento ilícito. Você levar da repartição pública algo que não é seu para um benefício próprio. Enriquecimento ilícito, tá? Então, cuidado, tá vendo que configura-se uma única conduta, configura-se várias vertentes administrativas, civil, porque isso aí pode gerar perda de bens e valores acrescidos, né? Então, aqui só uma observação. Proibido, então, retirar sem prévia anuência da autoridade, se a autoridade deixou, que leve, tá? Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Tudo bem? Próximo inciso. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Época de eleição é um clássico. Rodinha juntou dois ou mais, já começa a falar bem de um, mal do outro, tá? Isso não pode. Isso é manifestação de apreço ou desapreço. Dentro da repartição, isso é proibido. Lógico, você tem as suas concepções pessoais, mas enquanto servidor público, princípio da impessoalidade, tá? Não pode promover manifestações, então, de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Beleza? Próximo inciso aqui. Cometer a pessoa estranha. Importante. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja sua responsabilidade ou de seu subordinado. Como assim? Você tem uma atribuição prevista em lei de assinar um parecer. Só que aquele dia você está tão cansado que você fala, vou assinar não. Quer saber? Fulano, vem cá. Você que está passando aí, ó. Não sei quem é você, se você é um servidor, se você é um particular que veio pegar alguma coisa. Assina esse negócio aqui para mim. Posso fazer isso? Isso é completamente proibido. Cometer a uma pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, desde que, por exemplo, nos casos de delegações, tá? Se você pode delegar para alguém, até aí tudo bem, naquele caso pontual. Se não está previsto na lei a delegação para aquele ato administrativo, e você faça ou pede, solicita, comete a uma pessoa estranha à repartição fazer algum ato que é da sua responsabilidade ou ainda da responsabilidade de um subordinado seu para que aquilo seja feito, isso também é conduta proibida que gera advertência. Tudo bem? Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Próximo inciso 7º, coagir ou aliciar
subordinados no sentido de filiar-se à associação profissional ou sindical ou partido político. O fulano subordinado a mim, eu sei que você está querendo ir trabalhar lá naquela cidade, já sei. Para você ir para lá, eu posso te remover porque eu sou seu chefe, eu posso fazer essa remoção, né, a pedido, né, ou no interesse da administração, posso pedir para você ir para lá. Mas e aí, você vai se sindicalizar? Ou você vai se filiar ao meu partido político? Isso é proibido, tá? Gera advertência. Coação ou aliciamento, a coagir é você estar simplesmente falando. Aliciar, você está querendo alguma coisa em troca. Tá vendo? Ó, se você fizer isso, se você se aliciar, eu te dou aquela remoção que você pediu. Ah, isso também é conduta proibida. Próximo inciso, 8º aqui. Manter sobre sua chefia imediata em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro e parente até 2º grau. Não pode ser seu subordinado o seu cônjuge, o seu companheiro e nem parente de até 2º grau, tá? Até o 2º grau civil. Manter sob sua chefia não pode acontecer. Tranquilo? Ainda sobre as proibições. Atenção com relação a essas proibições aqui também. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, improbidade administrativa. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal, enriquecimento ilícito, ou de outrem, lesão ao erário, em detrimento da dignidade da função pública. Isso é proibido. Participar, isso daqui, esse próximo inciso, eu recebo perguntas direto a respeito disso. Professor, eu quero ser um servidor público, mas eu tenho uma lojinha, eu tenho uma MEI no meu nome, ou eu tenho uma empresa, vamos ver se pode ter ou não. Participar de gerência ou administração de sociedade privada personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto enquanto acionista, cotista ou comanditário, tá? Por que a nossa lei ela traz essas questões? Atuar em uma empresa privada, de sociedade privada, personificada ou não personificada, de pessoa jurídica ou não pessoa jurídica, tá? Exercer comércio, você atuar nessas empresas privadas, nessas entidades privadas, como gerente ou como administrador, concordam comigo que nessa empresa, como gerente ou como administrador, exige a sua participação integral? Exige que você esteja ali sempre naquela empresa? E como então que você vai ter uma disponibilidade integral para a empresa sendo servidor público? Não dá. Não dá certo. Alguma coisa não vai ficar muito boa. E a administração ela não quer que seja o caso do cargo público. Então, ela já proíbe, então, que você exerça gerência e administração nessas entidades privadas, personificadas ou não, e exerça comércio. Então eu não posso de jeito nenhum? Pode, tá? Enquanto acionista minoritário, quando você tiver uma ação naquela empresa, você tem uma cota naquela empresa, ou você é comanditário, que é somente ali uma atuação mínima. Por quê? Porque a exigência é que você tenha uma atuação integral na administração pública e não na empresa privada. Tudo bem? Essa proibição, ela não atinge algumas tipos de empresas. Olha só, essa proibição de atuar enquanto gerente ou administração não se aplica à participação em conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha direta ou indiretamente participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços aos seus membros. Ou seja, você pode atuar enquanto gerente administrador em conselho de administração, desde que a União faça parte desse conselho de administração, desde que ela detenha de forma direta ou indireta alguma participação no capital social desse conselho. Então, nesse caso, nesses conselhos de administração e fiscal de algumas empresas, entidades que a administração tenha, você pode, tá? Nesse caso aí, tudo bem, a vedação não se aplica nessas empresas que a União detenha parte do capital social de forma direta ou indireta, tá? Outra forma de você
não ser proibido, de você poder atuar enquanto gerente ou administrador, se vocês tiverem gozo de licença para interesse particular, tá? Na forma do artigo 91, que é o interesses particulares, observada a legislação de conflitos de interesses. Vamos lá. Depois do nosso estágio probatório de 3 anos, nós podemos tirar alguns tipos de licença. Durante o estágio probatório, a gente não pode abrir a matraca. Mandado classista, a gente não pode tirar licença para capacitação e nem podemos tirar licença para tratar de interesses particulares. Essas licenças para tratar de interesse particular, você vai tratar de interesse que é da sua conta. A administração não tem nada a ver com isso. Só que durante esse período, que pode ser até 3 anos, você não recebe o seu salário, você não vai receber os seus vencimentos, tá? Então, você vai entrar com o seu chefe, inclusive isso é discricionário, tá? Conforme aqui o artigo 91, você vai solicitar essa licença para tratamento de interesses particulares. Você quer tirar um ano sabático, se você tiver dinheiro para isso, vai lá. Quero tirar um ano sabático, tirar a licença para interesse particular. Se o seu chefe aceitar, vai lá, campeão. Durante esse período, você pode exercer gerência, administração, exercer comércio de qualquer empresa, desde que não haja conflitos de interesse contra a União. Não pode atuar em uma empresa, por exemplo, que presta assessoria nos casos de seguridade social. Faz sentido? Não, porque você ainda tem contatos com a administração, você é um servidor do INSS, agora você vai ganhar dinheiro por fora, ainda que você esteja tratando de interesse particular, tratar de assessoramento ali desse mesmo tema? Não. Vai vender uma roupa, né? Vai abrir uma loja para prestar, para fazer, sei lá, manutenção de computador, manutenção de celular, alguma coisa nesse sentido, tudo bem? Desde que não haja conflitos de interesse, aí você pode, durante o tratamento aí, durante essa licença para tratar de interesses particulares. Se o seu chefe autorizar, massa, você pode entrar tranquilamente nessas empresas. Tudo bem? Beleza? Então, é importante isso daqui, ó. Muitas pessoas perguntam, professor, então, eu não posso ter uma empresa? Como cotista, você pode, tá? Cotista, quanto acionista, isso pode. Exercer gerência, administração, exercer comércio, não pode. Tudo bem? Pelo menos não durante o estágio probatório, que você não pode tirar licença para interesse particular. Tranquilo? Beleza? Suave? Ótimo. Continuando ainda o artigo 117 das proibições. A Cristiane perguntou, deixa eu voltar aqui, como essa questão traz muita dúvida, tá? Eu vou ver se tem alguma dúvida e se tem dúvidas em algum outro caso aqui também. A Cristiane, cadê? Todo estágio, a Daiane perguntou, todo estágio probatório é exatamente 3 anos? Todo estágio probatório. A STJ já definiu, já é pacificado 3 anos, pronto, fechou, tá? Da maioria dos cargos públicos, sim. No nosso caso aqui da União, sim. Cristiane perguntou, no caso de quem tem CNPJ, não pode ter empresa? No caso, quem tem CNPJ não pode, só ter o CNPJ não tem problema, tá? Acontece que você vai precisar, por exemplo, quando você assume o seu cargo, quando você vai tomar posse, você leva toda a documentação, tá? Você precisa levar, inclusive, declaração de bens e valores. Você tem que ser muito sincero, porque, você vai trabalhar para a União. Quem trabalha na União? A Receita Federal. Você acha que a Receita não tem informações, relatórios sobre você? Tem. Aliás, ele sabe muito mais da gente do que a gente, tá? Então, ter só o CNPJ, tá inativo, não tem problema. Agora, se a empresa está ativa e você emprestou o seu nome para ser a cotista, faz assim não. Muda, tá? Passa para outra pessoa, pelo menos o nome, assume a empresa enquanto cotista, quanto sócio minoritário, que tá tudo certo, tá? Se eu tenho uma microempresa, eu tenho que fechar se for classificado? Fecha não. Como eu disse, chama um primo, né? Para poder assumir ali. A questão é que, né? Daiane, se no período de estágio probatório eu passar mal, vai doente mesmo? Não, aqui é diferente. Tratamento de saúde, massa, pode ir,
tem licença e continua recebendo. Não tem problema. Aqui o tratamento para interesse particular é quando você não precisa prestar esclarecimento, não precisa justificar. Você vai falar, administração, ó, quero tirar quero sair fora um pouquinho, mas segura meu cargo aqui que eu volto, tá? Administração, tá bom, só que a administração tem que aceitar. Sim, vai lá, só que você não vai receber. Agora, tratamento de saúde, você está doente, aí você tem atestado, as suas faltas são justificadas, você tem licença para tratamento de saúde, tá? Aí você pode no estágio probatório. Que não pode no estágio probatório é abrir, é o que a gente brinca, né, nas aulas, abrir a matraca. Matraca seria o quê? Mandado classista, tratar de interesse particular e licença para capacitação. Essas três não, as outras todas a gente pode. Tudo bem? Sou sócio de empresa. Pode? Pode. Sócio quanto? Tá? João, os 3 anos são gastos todos de uma vez? Ou posso tirar? Pode tirar. Você pode tirar 2 meses se você quiser, tá? Esse é o limite. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para cima. Deixa eu ver. Acho que não. Massa. O MEI, tá? O MEI é bem... Existem algumas jurisprudências que autorizam, existem outras que não. O MEI é bem complicado, tá? Porque o MEI é um microempreendedor individual, tá? Então, você está ali atuando como o dono da sua empresa e é você e você mesmo, tá? Então, não existe compatibilidade para atuação de MEI. Tudo bem? A regra é essa, tá? Que o MEI também não pode, tá? Infelizmente. Tranquilo? Tem o CNPJ, está ativo, mas a empresa está fechada. Então, fecha seu CNPJ, tá? Porque você vai passar, você vai virar servidor público e você não pode ter empresa. Tranquilo? Vamos continuar a falar aqui das outras proibições? Essa daqui também já caiu em prova recente da Sebrasp, ó. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até 2º grau e de cônjuge ou companheiro. Essa questãozinha aqui, sabe quando você fala assim, nossa, se eu fosse a pessoa que vai elaborar essa prova, eu podia colocar isso daqui na prova do INSS. Por quê? Porque a regra é que eu não posso atuar enquanto procuradora intermediária em repartição pública, exceto, salvo, nos casos de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até 2º grau, cônjuge ou companheiro. Então, se é nas questões previdenciárias, opa, eu posso atuar enquanto procurador intermediário de parente até 2º grau. Pai, mãe, irmão. E cônjuge e companheiro também, aqui além desses parentes de 2º grau, tá? Então, fica a dica aí, uma questão muito importante. Tranquilo? Próximo item. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão das suas atribuições. Além de ser proibido, é improbidade administrativa. Muita atenção, tá? Continuando aqui. Eu vou voltar aqui. Voltou as dúvidas das questões aqui de e-mail ou não, tá? O Cosmo disse que está amando as aulas. Obrigada. Qual o nome da prof? Primeira vez que vejo. Aline. Professora Larissa. MEI, eu tenho que cancelar. Não pode. Cadê? Posso fazer operações no mercado financeiro? Pode, filho. Vamos investir dinheiro aí. Vamos. Eu já ia falando o nome de operadoras aqui, não pode, né? Mas eu vi que tinha alguma outra pergunta. Luana, a pessoa não pode advogar de jeito nenhum, tá? A pessoa que é formada,
É incompatível o serviço público com a advocacia. Ponto. Ah, mas eu não tenho MEI, eu não tenho CNPJ. Como advogado, não, tá? Por quê? Porque existe conflito de interesse enquanto servidor público da União e advocacia, tá? A sua OAB fica suspensa, beleza? Continuando, vamos continuar aqui então, ó. Receber propina, como eu já disse para vocês, isso aqui tem crime, né? É improbidade administrativa, é um monte de coisa. Isso aqui é totalmente proibido e se vocês fizerem isso, eu puxo a orelha de vocês com toda a certeza do mundo. Utilizar pessoal ou recurso material da repartição em serviços ou atividades particulares. Mais uma vez, improbidade administrativa. Você não pode usar o povo, nem pode usar o material da administração para fazer coisa sua, enriquecimento ilícito, tá? Olha, mais uma vez, cometer a outro servidor, ó, aqui já é outro servidor. Atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Então, aqui a gente tem duas situações que são proibidas. Lembra que eu comentei da situação em que o servidor estava com preguiça de assinar um parecer e chamou uma pessoa estranha à repartição? Aqui é uma conduta diferente, tá? Aqui eu estou cometendo a outro servidor. Aqui já é um servidor, aqui ele já limita para outro servidor alguma atribuição estranha ao seu cargo, exceto em situações de emergência ou transitórias, exceto em situações pontuais. Você pode falar assim, ó, o servidor ou colega, quebra essa aqui para mim porque, ó, situação emergencial, não dá para eu fazer, é só para esse caso. É uma situação transitória, temporária e imediata. Só para aquilo ali, tudo bem, tá? Ademais, qualquer outro caso, cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, isso é proibido. Tudo bem? Tranquilo com relação a essas proibições? Acumulações de cargos, tá? Falar sobre acumulações de cargos, a gente fala, inclusive, no que é previsto lá na Constituição. O professor de Direito Constitucional também vai falar um pouco disso aqui para vocês quando ele fala lá do poder executivo. A regra constitucional é que não pode acumular, certo? A regra é clara, Arnaldo. Não pode acumular cargo. Exceto, salvo, 2 cargos de professor e professor, professor mais técnico, área da saúde. Professor e saúde pode? Não. Tá vendo? Então, ó, professor mais área técnica, saúde, tá? Médico em um hospital público, outro hospital público. Enfermeiro em um hospital público, outro hospital público. Hospital público e hospital particular. Aqui a gente se refere a acumulações de cargos públicos. Cuidado com isso, tá? Aqui eu me refiro a cargos públicos, professor e professor. Quantos professores de universidades públicas dão aula também em faculdades particulares? Tá vendo? Então, ele pode dar aula em uma faculdade pública, que ele é um servidor público ali, e dar aula em 5 faculdades particulares. Mas para essas acumulações de cargo, outro detalhe importante, além de ser somente nessas 3 situações, tem que haver compatibilidade de horários. Não faz sentido nenhum você que já tem uma carga horária de 40 horas num trabalho, 40 horas em outro, ainda pegar uma carga horária de 36 horas. E que horas que você dorme? Tá? Então, tem que haver compatibilidade de horário, tá? Então, cuidado com isso daqui. A regra constitucional é essa: professor mais professor mais técnico, e aqui eu falo de cargo público, mais uma vez, presta muita atenção. Saúde mais saúde, desde que haja compatibilidade de horário. E aqui outro detalhe importante que também já caiu em prova. Essa proibição da acumulação, ela se estende a cargo, emprego ou função pública de autarquias, fundações, empresas, sociedade e economia mista da União, Estados, DF e municípios. Ou seja, você exerce um cargo de professor no estado e exerce um cargo de professor no município. Professor mais professor? Pode, certo? Agora,
Professor, mas professor, e você atua como técnico de alguma autarquia, de alguma agência reguladora. Não pode. Por quê? Já se estendeu, tá? Então, muito cuidado com relação a isso. Essa proibição, ela não vale somente para os trabalhos, para os cargos públicos da administração direta, da União. Ela se estende à União, Estados, DF, municípios, ou seja, todos os entes federativos, todos os entes que pertencem à administração direta, mas também as entidades da administração indireta, as autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e as fundações públicas, tá? Então, muito cuidado com isso daí. Esse acúmulo de proibições, essa acumulação se estende a cargo, emprego e função de autarquias, fundações e empresas públicas, sociedade de economia mista, tá? Muito cuidado, União, Estados, DF e municípios, tá? Mais uma questãozinha que é passível de várias dúvidas, então vamos ver quais são as dúvidas aqui. Deixa eu ver aqui. Obrigada, Juliana. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Material disponível? Tem. Nessa situação da propina, se o senhorzinho levar algum doce, alguma fruta, insistir em dar, como que fica? Olha, a minha mãe me ensinou a não aceitar doces de estranhos. Eu aprendi. Nando perguntou. E se é complicado, tá? Porque se aquela pessoa, a questão, por exemplo, é proibido, mas para configuração de improbidade administrativa, é vedado receber, isso vem de alterações recentes, né, e mais brandas da improbidade administrativa. Se você recebe aquele presente em razão, aqui eu estou falando de um presente, estou falando do doce, tá? Porque propina em doce, isso não existe. Propina num chiclete, num pirulito. Você recebeu um pirulito de um senhorzinho. Se ele tem interesse no seu trabalho, isso é improbidade administrativa. Se ele tem algum interesse, direto ou indireto, de alguma coisa em razão das atribuições do seu cargo, isso é improbidade administrativa. Agora, se é só uma gentileza, ele sempre passa ali para saber quanto tempo falta para ele aposentar. Ah, vou dando um exemplo. Olha, é um senhorzinho, já tem 80 anos. Não, filho, tem que trabalhar mais 20. E ele passa sempre ali na repartição e ele vai com a sua cara. Você não tem nada a ver com as coisas que ele está tratando, dos interesses que ele está tratando na repartição. E ele trouxe um pirulito para você, tudo bem. Tudo tá? Entendeu? Tá tranquilo. Se não tem nenhum interesse por trás, tá suave, tá? O Nan perguntou, e se o professor técnico for dono de uma farmácia? Dono de farmácia? Não pode, tá? A gente já falou, aqui nem é acumulação de cargo. Aqui é exercer a administração ou gerência de empresa particular. Não pode, tá? Márcio, área da segurança configura-se como técnico, tá? Adriele, bate print. Questão de prova, muita questão de prova. Aldenice, sou funcionário do Estado. E agora, um plantão na semana. Suave. Funcionário do Estado, você pode trabalhar na União. Agora, qual é o seu cargo no Estado? Você faz o quê? Sou funcionário da saúde. Beleza. Saúde com outra saúde. Aí pode. Agora, saúde como técnico do INSS, não pode. Tá? Tá vendo? Quais são as regras de acumulação? São as regras constitucionais. Saúde somente pode exercer outro cargo público de saúde, tá? Técnico e professor, professor e professor. Tranquilo? Aí já não dá, tá? Aí, infelizmente, não dá. Carga horária do servidor público tá lá no edital. Se for funcionário público, não pode ser dono de nada privado, é proibido. Sim, a gente já falou sobre isso, já esgotamos esse assunto, tá? Importante sobre a acumulação ilegal, isso gera demissão, tá? Isso aqui é uma das condutas que são proibidas, mas que não geram as penalidades de advertência nem de suspensão, é demissão direta, tá? Tá lá na direta não, passa por processo administrativo, contraditório, ampla defesa, etc, etc. Beleza? Artigo 132, aqui no inciso 10º ou 12, tá bom? Outra questão sobre acumulação, mais de um cargo em comissão. Os cargos comissionados são aqueles de indicação, lembra?
dos cargos comissionados, são aqueles de livre nomeação, livre exoneração. Esses cargos em comissão não podem ser acumulados, tá? Participação, olha, em caso de participação de conselho de administração, de empresas privadas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, desde que a União detenha participação no capital social e dispuser de uma legislação específica. Ou seja, só pode acumular nesse único caso especificamente. 2 cargos em comissão, a regra é que não pode, tá? 2 cargos efetivos. Aqui, ó. 2 cargos efetivos, ou seja, 2 cargos públicos. Se você, aqui a gente está falando dos cargos em comissão. Se você está investido em um cargo em comissão, você se afasta, exceto se você tiver compatibilidade. O que eu quero, o que trata essa questão? Você tem 2 cargos efetivos, tá? E foi nomeado para um cargo em comissão. Tem compatibilidade de horário, mas não pode acumular 2 cargos efetivos e um cargo em comissão. Você se afasta desse cargo em comissão se ou não houver compatibilidade de horário. Se houver compatibilidade de horário e de local, porque esses cargos comissionados podem ser em cidades diferentes, aí já não tem compatibilidade, tá? Se houver compatibilidade de horário e de local, você assume um cargo em comissão e tem que escolher um dos cargos efetivos, tá? Porque não pode aí ter mais de 2 acúmulos de cargos, porque não há, em sã consciência, nenhuma possibilidade de compatibilidade de horário, tá? Então, olha, 2 cargos efetivos, se investido em um desses cargos em comissão, ó, se afasta. Se houver compatibilidade desse cargo em comissão mais um cargo efetivo, se houver compatibilidade de horário e local, um dos cargos efetivos podem ser somados ali ao cargo em comissão, tá? Somente nesses casos aqui que pode ter mais de um cargo, beleza? Bem tranquilo, né? Ó, deixa eu ver aqui, veio mais uma pergunta interessante, já que a gente está falando de regime disciplinar, hoje eu não vou falar de todas as penalidades, porque não dá tempo. A gente vai falar da advertência e vamos falar da suspensão. Mas uma pergunta interessante aqui que a Juliana fez. A demissão é uma punição, mas assim o servidor pode voltar? Demissão é punição e o servidor não volta, tá? Exceto se a demissão dele foi invalidada judicialmente, administrativamente, tá? Mas foi demitido, é rua, tudo bem? É punição, é grave, tá? Gente, não acumular cargos, mas pode ser servidor que tem que contribuir, se trabalhar em outra área remunerada, ser obrigado a dividir se concomitante. Contribuições previdenciárias à parte. Por quê? Porque a gente, enquanto servidor público, a gente não tem contribuições, né? A gente tem os descontos, mas a gente, dentro do regime do direito previdenciário, existem alguns termos que a gente, né, vocês manjam mais do que eu. Vocês estão estudando direito previdenciário, tá? Então, se pode pagar por fora, aí já é uma outra questão, para questões de aposentadoria, né? Aí a gente tem que ver com o professor de direito previdenciário. Tranquilo? Então, sobre acumulação, outra questãozinha, a gente já falou então, já falamos dos nossos deveres, já falamos das nossas proibições, já falamos a respeito da acumulação de cargos, e agora a gente vai falar sobre a responsabilidade dos servidores públicos. Não vou entrar aqui na questão de responsabilidade civil, mas lembrando, ela é objetiva, tá? Da administração, ela é objetiva, do servidor é subjetiva, mas a gente fala disso em uma outra ocasião. Mas sobre as nossas responsabilidades, o exercício regular das nossas atribuições, elas vão gerar punições civil, elas podem gerar punições penais, e eu já dei vários exemplos aqui quando eu falei de deveres e proibições que, além de serem infrações administrativas, também configuram-se crimes ou contravenções, e das atribuições administrativas também, principalmente aqui nesses casos de violações dos deveres e de cometimento de proibições. Somente se, por um acaso, houver uma absolvição administrativa, essa absolvição, vamos lá, a gente tem uma situação
deixa eu pensar aqui numa dessas situações que são proibidas, de coagir, né, de coação para se afiliar a um partido político. Beleza? Isso é proibido. Tá. Ou melhor, o presente. Tá? Que o colega falou aqui da bala do senhorzinho. O pirulito. O cara tem ali um interesse por trás nas atribuições do seu cargo. Tá? Isso daí configura-se violação a uma proibição que gera suspensão, que gera advertência. Ou seja, é uma situação administrativa. Isso pode gerar um ressarcimento para a administração. Isso é uma punição civil. E isso pode configurar ainda um crime contra a administração pública. Ou seja, nós temos aqui nas 3 esferas, civil, penal e administrativa. Cada uma das esferas aqui, elas vão ter os seus procedimentos disciplinares. Tem o procedimento civil, tem o procedimento penal através de uma instauração de inquérito e depois uma ação penal. Tem o processo administrativo disciplinar. Então, cada uma vai seguir a sua, certo? Administrativamente, ela pode ser mais lenta. E lá na esfera penal, aquele servidor ele foi absolvido. Essa absolvição lá na esfera penal, ela pode atingir a absolvição na esfera administrativa e na esfera civil? Pode. Porque penalmente, a esfera penal ela tem uma maior robustez de provas, de investigações. Então, ela pode chegar ali a uma conclusão que gera a absolvição daquele servidor público. E aí, essa absolvição lá na esfera penal, ela pode se estender na esfera administrativa. Mas essa extensão da absolvição, ela só pode acontecer em 2 situações. Se lá na esfera penal ficou comprovada a inexistência do fato, não teve crime, não teve uma contravenção, ou por negativa de autoria. O pirulito não era para mim, era para o outro servidor. Tá? Então, mais ou menos nessas questões. O que as bancas gostam de colocar em provas? A absolvição penal pode se estender à esfera administrativa por falta de provas. Falta de provas, eu só disse em 2 situações. Inexistência do fato e negativa de autoria. Somente se. Tudo bem? Somente nesses 2 casos. Falta de provas, não interessa. Por falta de testemunhas, não interessa. Tá? Prova testemunhal é prova, né? Então, somente nesses 2 casos. A absolvição administrativa, ela só vai ser atingida quando lá na esfera penal ficar comprovada essa negativa de autoria ou inexistência do fato, tá? Só se penalmente isso acontecer, tudo bem? Sobre as responsabilidades, tanto para ato omissivo quanto comissivo, de omissão ou de ação, tanto para as condutas dolosas ou culposas, tá? E aqui a gente fala a respeito das condutas, dessas responsabilidades. Se elas causam prejuízo ao erário e elas foram cometidas dolosamente, tá? Aquele ressarcimento, conforme o artigo 46, ela pode ser parcelada a pedido, tá? Se for uma questão, um valor muito alto, pode ser parcelado. Se aquela responsabilidade atingir a terceiros, quem vai se responsabilizar é a Fazenda Pública. E aí, em ação regressiva, e que a gente já fala um pouco a respeito da responsabilidade civil objetiva, em ação regressiva, ela vai atingir também o servidor público, tá? Então, muito cuidado com isso daí. Ainda falando um pouquinho sobre responsabilidade, isso daqui também está presente lá na improbidade administrativa com uma outra alteração, tá? Tem uma alteraçãozinha ali bem sutil. A obrigação de reparar o dano causado pelo servidor público estende-se aos sucessores e contra eles também será executada até o limite da herança recebida, tá? Então, se o servidor público, dentro da sua responsabilidade, ele causou um prejuízo ao erário, tá? Ou um prejuízo a terceiros, e ele pode sofrer ali uma sanção, e aí ele infartou, foi desta para melhor, ou não, né? Ou para pior. A sua obrigação de indenização, por exemplo, se estende aos seus sucessores, se estende aos seus herdeiros, mas isso somente até o valor da herança. Por quê? Porque se o filho, se o sucessor, se o herdeiro dele
não recebeu nada do pai como herança, ele vai ter que tirar do bolso dele para pagar uma sanção, para reparar um dano que não foi ele que cometeu? Não, tá? Então, muito cuidado com relação a isso. Então, a reparação do dano das responsabilidades se estende aos seus sucessores, tá? E pode ser e será executado até o limite do valor da herança, do que ele receber. Se ele não recebeu nada, ele não tem obrigação nenhuma de pagar, de reparar nenhum dano. Tá? Agora, se ele recebeu R$100, usa os R$100 para pagar ali, para reparar o dano. Nossa, mas o dano foi de 1 milhão. Sinto muito, Fazenda Pública. Ele só transferiu para mim, só transferiu porque eu pensei aqui nas questões de probidade que acrescentou esse termo, né? De valores transferidos. Mas daí ele só deixou de herança para mim R$100. Deixou uma bicicleta velha. Vende a bicicleta velha, pega aqueles R$10 e paga. E o resto? Amarra aí na conta. Põe na conta, tá? Tranquilo? Beleza sobre responsabilidade? Ótimo. Ó, quais são as penalidades em espécie previstas no nosso regime disciplinar da Lei 8.112? Esses aqui é um rol taxativo, tá? Então, as penalidades são somente essas aqui: advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria ou da disponibilidade, destituição de cargo público ou destituição de função comissionada, tá? Voltando aqui para as perguntas. Leandro Jobim, excelente aula. Obrigada. Aula top. Deixa o like, mexe o dedo no like. Enfia o palito no like. Censura, conselho de ética. Mas isso aqui, ó, censura, isso aí é o conselho de ética, não tem nada a ver com regime disciplinar. Acabei de falar para vocês, no artigo 127, quais são as penalidades que tem no regime disciplinar. São só essas. Taxativo, não existe nenhuma outra. Tá? Bem importante isso daí. Aula top. Vocês estão lindos demais, gente. Vocês matam. A tia do Core. A Vitória. Não, peraí, teve uma outra pergunta. O Elielson, professor, e essa herança não inclui utensílios pessoais? Se colocou no inventário, isso é herança, tá? Então, cuidado. Deixou de herança, utensílio pessoal deixou no inventário, é herança. Então, cuidado, tá? Aí deixa para mim, mas não coloca em papel nenhum. Bem assim. Muito boa aula, fácil de ouvir. Fico feliz. Vitória perguntando exemplo de cassação da aposentadoria, quando a aposentadoria é cassada. Se durante a aposentadoria você aposentou, mas foi descoberto que enquanto você estava na ativa, você cometeu um ato que era passível de demissão. Aí, filhão, já era para sua aposentadoria, tá? Vai ser cassada. Eu tenho que voltar a trabalhar? Não, você só não vai receber a aposentadoria, beleza? Massa. Suspensão dos direitos políticos se aplica em qual caso? Improbidade? Tá? Vamos lá. Opa, peraí, cliquei no negócio errado. Para aplicações dessas penas, a gente vai falar aqui só de advertência e suspensão, vou só mencionar esses casos para vocês aqui. Em um outro momento, a gente vai falar de demissão, porque é um assunto mais extenso, tá? Então, a cassação da disponibilidade ou da aposentadoria é nesses casos em que se verifica que aquele servidor, durante a atividade, cometeu uma conduta que era passível de demissão. E aí, como não tem como você demitir alguém que está aposentado, né, você caça a aposentadoria dele. Tranquilo? Massa. Ó, quem está aqui assistindo a aula. Professor André Arruda. Ó, prof do meu core. Adoro, professor André. Obrigada, olha só, gente. Que honra. Vamos lá continuar aqui, então. Eu fico vendo aqui, às vezes eu paro para ficar vendo os comentários de vocês e eu adoro, né? Baita aula. Obrigada, gente. Estou amando. Eu que tô. Vamos lá. Vamos continuar nossa aula, vamos concentrar. Das penalidades, então, artigo 127, que fala que taxativamente,
quais são as penalidades. Só que para cada uma dessas existe uma conduta que é violada. Ou você está violando os deveres, ou você está cometendo alguma conduta que é proibida, ou você está cometendo aqueles fatos, aquelas condutas previstas lá no artigo 132, que são passíveis de demissão. Só que para aplicação dessas penas, não basta a configuração daquela conduta. Não basta você estar cometendo aquela conduta. Para aplicação das penas, vai ser avaliado a natureza da sua conduta, a gravidade da infração. Pô, você pegou só um pirulito ali do velhinho, né? Qual é a gravidade disso? Os danos que foram causados para o servidor público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, você exigiu, isso é concussão, você exigiu que o velhinho te desse um pirulito, isso é concussão, não pode exigir nada do coitado, isso é crime contra a administração pública. E vai avaliar também os seus antecedentes funcionais. Toda semana você quer um pirulito novo, então, ó, é reincidente já no caso do pirulito. Então, cuidado. Então, para avaliação, para as questões de aplicação das penalidades, não basta somente a conduta do servidor. Vai ser avaliada a natureza, a gravidade da infração, os danos causados pela administração, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes criminais, tá? Então, muita atenção com relação a isso daí, tudo bem? Tranquilo? Massa. Ó, vamos lá. E aí eu vou pro slide, aí eu vejo aqui, né, de novo, né, os comentários. Ó, o Arruda. Esse Arruda. Prof. Top. O Thiago perguntou, olha, se houver morte do herdeiro, a devolução é cancelada ou continua para os próximos? É só até aquele ali que recebeu a herança, tá? Então, ó, não vai se estender aos sucessores dos sucessores. Isso não existe previsão legal, beleza? Mestre Arruda. Pode a mesma pessoa ocupar 3 cargos na mesma prefeitura? Isso aqui, ó, a gente já falou sobre isso, 3 cargos não pode, tá? E depende, se é cargo em comissão, tem que abrir mão de um para poder assumir um outro cargo efetivo, tá? Então, a gente já falou disso daí em outros momentos. Depois, se a aula ficar aqui gravada, vocês voltam para lá, tá? Vocês voltam um pouquinho a aula para assistir isso aí. Então, olha só, para aplicação das penas, tá aqui, então, quais são as condutas que devem ser cometidas. Sobre a advertência, o que se configura advertência, tá? A advertência é a pena mais de boa, só que fica na sua ficha funcional. Isso configura-se para reincidência. Reincidência e advertência gera suspensão. Então, advertência não é verbal, igual a tia da escola, eu tomei uma advertência. A advertência aqui na administração pública, ela é por escrito. Ela é publicada no Diário Oficial. É feio. Imagina, fulano de tal foi advertido por violação de uma proibição. Pô, não, aí não, né, gente? Não pode fazer isso, tá? Então, as advertências, elas são por escrito e elas acontecem aqui mediante violações das proibições do artigo 117, no que se refere a esses incisos aqui. Tá lá no material de vocês, eu coloquei alguns desses incisos aqui também que a gente já falou. Ou nos casos de inobservância daqueles deveres funcionais, permitidos aqui, previstos em lei, regulamentação ou norma interna, tá? Desde que essa lei ou essa regulamentação ou norma interna que traz algum dever funcional não importe penalidade mais grave. Por que a gente precisa observar isso? Lembra que algumas daquelas proibições previstas no artigo 117 poderia configurar-se uma penalidade mais grave? Poderia se configurar um crime, por exemplo, e aí ela deixa de aplicar a advertência para aplicar uma demissão, tá? Então, muita atenção com relação a isso. Nos casos de advertência, a prescrição da ação disciplinar é de 180 dias, tá? Então, aqui nós não temos, para quem perguntou o processo administrativo disciplinar, para advertência e suspensão é somente uma sindicância, ela é mais célere, ela é mais rápida, tá? Por quê? Porque é só uma verificação de cometimento de um ato que era proibido. Então, é mais fácil a configuração. Então, passe por uma sindicância para resultar nessa advertência. Tudo bem? A ação disciplinar, ela prescreve em 180 dias e o registro daquela advertência vai sumir dos seus assentamentos funcionais após 3 anos de efetivo exercício. Como assim?
você foi advertido por escrito, foi para o Diário Oficial, publicou hoje, vai ser anotado aquilo nos seus assentamentos funcionais, vai ficar no seu boletim da escola, sabe assim? Então, vai ficar anotado lá nos seus apontamentos funcionais que você foi advertido. E por que eu considero isso grave? Porque se por um acaso você fala assim, não quero trabalhar nesse lugar aqui mais, vou exonerar e vou assumir outro cargo. Sabe essa advertência que ficou aqui? Por causa de uma coisinha boba? Você vai ter que levar esse assentamento seu funcional, enquanto você era servidor público, para assumir um novo cargo. Isso aqui pode gerar aqui um problema para você assumir um novo cargo, tá? Agora, essa anotação lá nos seus assentamentos funcionais somem? Sim. Esse registro, ele é cancelado após 3 anos. 3 anos, essas datas são importantes. 3 anos de efetivo exercício, desde que você não cometa mais nenhuma infração disciplinar. Foi advertido hoje, tem que ficar ali 3 anos, ó, anjinho, aqui assim, anjinho, certo? Não pode cometer mais nenhuma infração disciplinar durante 3 anos de efetivo exercício. Depois de 3 anos, seu registro daquela advertência vai sumir, tá? Então, aqui nós temos 2 prazos que são coisas diferentes. O cancelamento do registro, ele acontece 3 anos de efetivo exercício, sem nenhuma nova infração sendo cometida durante esses 3 anos de efetivo exercício. E nós temos ainda o prazo prescricional de instaurar ali a sindicância, de instaurar a ação disciplinar, 180 dias. Você cometeu a infração hoje, a autoridade ficou ciente, não se instaurou nada, nenhuma sindicância, nada. 180 dias depois, seu chefe, agora eu vou instaurar, meu filho já prescreveu, já passou, já era, não tem mais o que se fazer, tá? Então, são 2 prazos diferentes. O cancelamento do registro é de 3 anos de efetivo exercício e a prescrição da ação disciplinar é de 180 dias. Tudo bem? Beleza? Deixa eu ver aqui. Entrando dando like, galera. Essa é boa. Aqui perguntou sobre advertência, tá? PAD só para demissão e os casos mais graves de cassação, né? É exatamente, o Biratã. Não jogar todo esse estudo de vocês no ralo fazendo cagada, né? Advertência só PAD ou rito sumário é sindicância, tem que ser rápido e é mais fácil, né? Que já advertência só por PAD, não. PAD é só para demissão. Advertência é um cartão amarelo, 2 cartões amarelos igual um vermelho. Não necessariamente. O vermelho que é a suspensão. Pior que levar bilhete da prova para amanhã assinar. É feio, né? Imagina, publicar no Diário Oficial, advertência. Mas... Boa. Amém, Nena. Nossa Senhora Aparecida proteja todos nós. Tranquilo, isso é sobre a advertência. Então, muita atenção com relação a isso daqui. Sobre a suspensão, quando que vai se aplicar a suspensão? Nos casos de reincidência e advertência, você foi advertido, não criou vergonha na cara e fez de novo. Ou nos casos das demais violações de proibições, porque aqui na advertência a gente tem os casos das violações das proibições lá no artigo 117. As demais podem gerar aqui a suspensão, desde que essas condutas, essas demais condutas, não tipifiquem nenhuma demissão, tá? E a gente precisa observar isso lá no artigo 132 também, que fala da demissão. A suspensão tem um limite aqui de 90 dias, tá? Então, o servidor, ele fica suspenso por até 90 dias. É o limite, isso é discricionário, tá? Vai se valer do critério de mérito para essa aplicação dos 90 dias, princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Tudo bem? Existem 2 situações aqui importantes dentro desse limite de 90 dias. Até 15 dias de suspensão pode acontecer se o servidor ele se recusar a ser submetido a uma inspeção médica. Você ficou doente e você precisa passar por uma inspeção médica para comprovar, para você tirar uma licença médica. Só que você se recusa. Não vou. E aí você vai ser punido por essa recusa à inspeção médica, e essa suspensão é de até 15 dias, não pode ultrapassar 15 dias, tá?
Essa suspensão de 90 dias, o servidor ele fica sem vencimentos por até 90 dias, tá? A professora, e se na prova tiver lá 3 meses? Tá escrito 3 meses aqui na lei? Não. Professora, mais 90 dias são 3 meses? Não. E se for fevereiro, e março e janeiro? Vai dar mais de 90 ou menos, não sei, né? 31. Se for ano bissexto, entendeu? Dá mais de 90 dias. Então, cuidado com essas nomenclaturas. 3 meses, não, 90 dias que é o limite. E durante esses 90 dias, pautado ali pelo princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, você fica sem receber os seus vencimentos durante esse prazo. Porém, contudo, entretanto, todavia, se o seu trabalho for essencial e de conveniência para o serviço, a sua autoridade, né, a sua autoridade imediata, pode converter, pode, não significa que ela vai, pode converter essa sua suspensão em multa de 50% ao dia. Por exemplo, você ganhou ali uma suspensão de 30 dias. Vamos pensar aqui no mês que tem 30 dias, tá? Abril, tem 30 dias. Aqui pode ser configurado um mês. 30 dias de suspensão. Só que o seu trabalho é essencial, é conveniente para o serviço. Você deixou de receber um mês de salário, tá? 5 mil reais, deixou de receber 5 mil reais, ficou 30 dias suspenso. Só que é conveniente, então essa sua suspensão de 30 dias, ela vai ser substituída por multa de 50% ao dia. Como são 30 dias, você ao invés de receber os 5 mil, que seria a punição toda, perder esses 5 mil, você paga uma multa de 2.500 e recebe só a metade. Se for só 10 dias, se você recebe 100 reais por dia, você vai converter a suspensão e vai passar a receber 50 reais por dia durante aquele período da suspensão, tá? Então, a suspensão, ela pode ser convertida em multa. Ali vai ser proporcional a 50% ao dia. Proporcional ali, se você pegou 10 dias de suspensão, 20 dias de suspensão, 90 dias de suspensão, você, ao invés de receber o seu salário integral, vai receber só 50% do período, naquele período que você sofreria a suspensão. Ficou claro isso? Deu para entender essa suspensão aqui? Tá? Sem salário, é isso, galera. Infelizmente, sim, tá? A suspensão fica sem salário. É punição, né? Fez cagada, já era. Fez cagada, vai ficar sem seu salário. E outro detalhe, que aqui também existe aquelas questões dos cancelamentos de registro e prazo prescricional. Na advertência, prazo prescricional, 180 dias. Cancelamento do registro, 3 anos de efetivo exercício sem cometimento de nenhuma outra falta disciplinar. Na suspensão, o prazo prescricional é de 2 anos. E na suspensão, o cancelamento de registro é de 5 anos de efetivo exercício sem cometimento de nenhuma outra infração disciplinar. Ou seja, cancelou o registro ali, depois de 5 anos, a sua suspensão, ela some. Tudo bem? Então, esses aqui são os detalhes muito, muito importantes sobre a suspensão também. São esses detalhezinhos, essas questões aqui de datas, tá? Limite da suspensão, 90 dias. Até 15 dias, se recusa a ser submetida à inspeção médica. Multa pode ser a suspensão pode ser substituída de 50% ao dia, quando o seu trabalho for conveniente, tá? Cancelamento do registro, 5 anos de efetivo exercício, tá? E a prescrição da ação disciplinar, 2 anos. Então, aqui nós temos 2 questões bem importantes também. Por que eu coloquei esse asterisco? É a questão do efetivo exercício sem cometimento de nenhuma nova infração. Preparados? Tranquilo? Respira. Agora vamos fazer algumas questões para saber como é que isso cai em prova, né? Eu preciso ver com vocês como vamos testar os conhecimentos dos senhores, tá? Antes aqui, vamos ver se tem alguma dúvida. A suspensão é por escrito? Também. A suspensão, aqui nas penalidades do 8.112, não tem nada verbal, tá? Verbal, a gente tinha uma previsão no Estatuto dos Funcionários do Estado de São Paulo, agora não tem mais nada, né? Nada de advertência oral aí mais. Tinha que ser, senta o dedo no like, isso aí, Rodrigo. Massa.
Advertência 3 anos, suspensão 5 anos para o cancelamento dos registros. Isso. Prazo prescricional, advertência 180, suspensão 2 anos. Regime disciplinar é a mesma coisa que PAD? Não, regime disciplinar é tudo isso que a gente está falando, tá? É todo o regime disciplinar. Agora, PAD é processo administrativo disciplinar. É uma das espécies de procedimentos administrativos disciplinar. Isso, já vi muita gente cometendo esse erro de falar, demissão é somente procedimento administrativo disciplinar. Sim, mas se você parar para pensar, sindicância também é um procedimento. Então, tem questão de nomenclatura, tá? Procedimento administrativo disciplinar é um gênero que comporta 2 espécies, sindicância e o processo administrativo disciplinar, que é o PAD, tá? Vulgo PAD, beleza? Vamos lá fazer as questões? Vamos lá, então, ó. Os 2 últimos tópicos da suspensão. Quais foram os 2 últimos tópicos da suspensão? Cancelamento do registro e a prescrição, tá? Então, a prescrição é o mesmo caso que eu expliquei para vocês aqui agora há pouco da advertência. Tenho 2 anos para instaurar uma ação disciplinar, né? Para fazer o requerimento e tudo mais. Não instaurou, prescreveu, a suspensão já era. Não tem mais o que se instaurar nenhum procedimento de sindicância, né? Que seria a sindicância, para poder averiguar essa suspensão. E o cancelamento do registro é tirar dos seus apontamentos funcionais que você foi suspenso. Você foi suspenso, desde que em 5 anos não venha mais nenhuma nova anotação na sua carteirinha, tá? Não aconteceu isso, some ali o seu registro, tá? Tranquilo? Massa. Então, vamos lá. Com relação às questões, vamos para a nossa primeira questãozinha. Bora. Julgue o próximo item com base na 8.112 e na portaria que fala do Código de Ética e blá, blá, blá. É cabível penalidade de suspensão ao servidor que reincindir em faltas punidas com advertência? Sério? Que caiu uma questão dessa? Suspensão, uma das previsões de suspensão é justamente a reincidência em advertência, tá? Então, essa questão aqui, ela está muito mais do que correta, beleza? Próxima questãozinha, essa foi fácil, né? Essa foi muito fácil. Próxima questão. Ação disciplinar contra servidor que cometa o ato ilícito punível com suspensão prescreverá em 2 anos, contados da data em que o fato se tornou conhecido. Todavia, se tal ato ilícito também configurar crime, então se aplicará o prazo prescricional da lei penal para ação disciplinar. Asterisco, asterisco, asterisco para esta questão, tá? Por quê? Quando a gente fala lá das proibições, algumas condutas, elas podem configurar crimes contra a administração pública, certo? A gente já falou sobre isso, já falei, eu acho que eu citei isso aqui várias vezes. A regra é que o prazo prescricional para suspensão é de 2 anos. Mas, entretanto, contudo, todavia, se aquela conduta, além de configurar uma suspensão, caracteriza-se também um crime, princípio da especificidade. Se existe um crime ali também, o que eu vou adotar? O prazo prescricional de uma suspensãozinha administrativa ou o prazo prescricional que está na lei penal? Aí eu vou simplesmente aplicar o prazo prescricional estabelecido pela lei penal. Se for mais do que 2 anos, lei da especificidade, tá? Então, cuidado com relação a isso. Então, essa questão aqui, ela está correta. A questão correta não me ajuda a estudar, muito pelo contrário. As questões corretas são exatamente os posicionamentos da banca. Então, fiquem de olho nisso, tá? Então, essa questão, ela está correta, tudo bem? Ação disciplinar contra servidor que cometa ato ilícito punível com suspensão prescreve em 2 anos, contados da data em que o fato se tornou conhecido. Todavia, se tal ato ilícito também configurar crime, então se aplicará o prazo prescricional da lei penal para ação disciplinar. Tá correto, tá? Então, muita atenção com relação a isso, tudo bem?
se nós temos uma mesma conduta que é passível de suspensão e também configura-se crime, o prazo prescricional que eu vou seguir é o da lei penal, tá? Cuidado com isso daí. Próxima questãozinha. Em relação ao direito administrativo, julgue o item seguinte. A proibição estabelecida na Constituição Federal de 88 acerca de acumulação remunerada de cargos públicos não abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias, sociedades controladas, direto ou indireto pelo poder público. Atinge, além das autarquias, fundações, esse povo todo, União, Estados, DF, município, cargo, emprego ou função pública. Então, abrange sim, tá? Essa questão, ela está errada. Mas, uma questãozinha importante também que a gente viu aqui na nossa aula. Próxima questão. Julgue o item. Apesar de as instâncias administrativa e penal serem independentes entre si, a eventual responsabilidade administrativa do servidor será afastada se, na esfera criminal, ele for beneficiado por absolvição que negue a existência do fato ou sua autoria. Perfeito, não foi isso que eu disse para vocês agora há pouco? A absolvição penal, ela vai se estender à absolvição administrativa em duas situações, somente em duas situações, ou inexistência do fato ou negativa de autoria, tá? Então, isso acontece sim, questão correta. Perfeita essa questão também, tá? Próxima questãozinha. João, sempre vai ter uma historinha e a gente precisa ficar atento a essas historinhas, tá? João, servidor público, aliciou um dos seus subordinados a filiar-se ao sindicato da categoria a que ambos pertenciam. Em razão desse fato, instaurou-se o processo administrativo contra João para apurar sua conduta funcional. Concluído o procedimento, o chefe da repartição, Antônio, aplicou a pena de advertência por escrito pelo ato praticado. Considerando a situação hipotética precedente, o disposto na Lei 8.112, os requisitos do ato e os poderes da administração, julgue o próximo item. A penalidade aplicada a João é incabível, uma vez que não há previsão legal expressa para a punição funcional pelo ato praticado. Aliciar alguém ou coagir um dos seus subordinados a filiar-se a sindicato, aos partidos políticos, tudo isso está lá no inciso 7º do artigo 7º, tá? Que fala justamente dessas proibições, que vão, inclusive, gerar a punição de advertência, tá? Então, essa questão, ela está errada. Está falando que a aplicação, a penalidade é incabível porque não tem previsão legal expressa. Eu acabei de falar, inciso 7º, parágrafo do artigo 7º, inclusive. Tudo bem? Então, essa questão, ela está errada. Próxima questão. Ainda com base no disposto na Lei 8.112 e na Constituição Federal, julgue o próximo item. Que questãozinha boa. Servidor do Instituto Nacional do Seguro Social, e olha para onde caiu, tá vendo? Tava perguntando de vocês lá, que agir como procurador de seu cônjuge na obtenção de benefício previdenciário violará a proibição estabelecida no regime disciplinar dos servidores públicos federais. Aí, e agora? Servidor do INSS que atua como procurador ou intermediário de cônjuge na obtenção de benefício previdenciário viola a proibição? E aí? Não viola. Lembra que a gente falou que dentro lá das proibições é vedado você atuar enquanto procurador ou intermediário, exceto nos casos de benefícios previdenciários e assistenciais de parentes até 2º grau e de cônjuge ou companheiro. Então, aqui, é a exceção. Ele falou justamente do benefício previdenciário. Então, aqui está a exceção. A regra é que não pode atuar enquanto intermediário e procurador, exceto nas questões previdenciárias e assistenciais, de cônjuge, companheiro ou até parentes de 2º grau. Fica a dica, essa questão aqui é muito boa, tá?
Então, aqui, ó, viola a proibição? Não viola a proibição, não, tá? Então, a questão, ela está errada. Pode cônjuge, pode companheiro e parente até segundo grau. Porque aqui, ó, ele citou benefício previdenciário ou assistencial, pode sim, tá? Próxima questão. Em caso de penalidade por advertência, a ação disciplinar prescreve em 180 dias. Advertência, 180 dias, prazo prescricional. Correto. Nossa, que questão difícil, né? Muito fácil essa questão. Próxima questão. Questão, acho que é a 8ª questão. De acordo com a Lei 8.112, que dispõe a respeito do regime disciplinar das autarquias e das fundações, julgue os itens seguintes. Uma vez aplicadas ao servidor faltoso, as penalidades de advertência e de suspensão ficarão permanentemente registradas em seu assentamento funcional. Para sempre vai ficar registrado lá na minha carteirinha que eu fui suspenso ou advertida? Não. A advertência ou cancelamento do registro se dá em 3 anos de efetivo exercício sem o cometimento de uma nova infração disciplinar. E no caso da suspensão, o cancelamento do registro se dá após 5 anos de efetivo exercício sem novo cometimento de infração disciplinar. Não fica para sempre, tá? Então, some sim, tudo bem? Não fica permanentemente registrada no assentamento funcional. Questão também errada. A advertência ele é 3 anos e a suspensão 5 anos. Aqui, ó, advertência 3 anos e a suspensão 5 anos depois desaparecem. Beleza? Próxima questão. Acerca do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, julgue o item a seguir. Aplica-se suspensão em caso de reincidência de falta punida com advertência e de violação de proibição, desde que não tipifique para infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo a suspensão exceder a 90 dias. Perfeito, tá? Então, aqui trouxe todas aquelas observações, todos aqueles detalhes que nós falamos a respeito da suspensão. A suspensão, ela se dá em duas, então, a suspensão, ela se dá em 2 situações. Reincidência e advertência, ou cometimento de algum ato que é proibido, desde que não configure a suspensão, a demissão, tá? E ela não pode exceder 90 dias, que é o limite e a suspensão de 90 dias. Perfeita a questão, tá? Então, a questão, ela está corretíssima, tá? Próxima questão, então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Julgue os itens subsecutivos à luz do disposto na lei que versa sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações. Considere que determinado servidor público tenha delegado o desempenho de atribuição de sua responsabilidade a pessoa estranha à repartição em situação não prevista em lei. Neste caso, é vedada a imposição de penalidade e advertência, já que a lei determina expressamente a imposição de penalidade mais grave. Não, a lei não traz a aplicação de uma penalidade mais grave, tá? Essa questão de você atribuir a uma pessoa estranha a repartição está prevista lá no artigo 117 das proibições. É o inciso 6º, tá? O inciso 6º do artigo 117. É proibido você atribuir a alguém uma atribuição, a pessoa estranha à repartição, algo que seja de responsabilidade sua. E isso gera o quê? Advertência. Lembra que eu falei da advertência, que é do inciso 1 ao 8º, e também o 14º, se não me engano, acho que é o 14º caso, tá? O 14º inciso. Tá? Então, é um dos casos previstos passíveis somente de advertência. Tá? É uma penalidade bem branda para uma situação bem complicada. Tá? Então, olha, delegação de desempenho de atribuição da sua responsabilidade, a pessoa estranha a repartição em situação não prevista em lei. É vedada a imposição da penalidade de advertência? Não. É admitida a penalidade de advertência. Tudo bem? Então, essa questão, então, ela está errada. Beleza? Acorda, menino! Coloca água no café, porque a sexta-feira não acabou. Ah, então, a minha aula, sim, a gente está chegando ao fim. Porém, contudo, entretanto, concurseiro,
não sabe nem quando é dia, quando é noite, tem que descansar, tá? Isso é fato, que a gente precisa de vez em quando dormir aí de 6 a 8 horas, para a gente conseguir absorver todas as informações e elas saírem da nossa memória a curto prazo para a nossa memória a longo prazo. Porque essa memória a longo prazo não é o decoreba, mas é aquilo que vai fazer você passar na sua prova, tá? Então tem que dar uma descansada, mas hoje nós temos aqui ainda, vai acontecer um madrugadão, vai acontecer madrugadão agora? Vai acontecer um madrugadão, tá? Então fica de olho aí, continue acompanhando todos os eventos do Alfa. Eu devo estar aqui em mais algum evento para a gente falar de regime disciplinar, porque é um assunto muito recorrente em prova. Nós temos diversas questões da Sebrasp que trata sobre isso, e são bem questões de detalhes que a gente precisa resolver ainda, muitas questões até lá, tá? Então eu vou ficando por aqui. Desejo para vocês boas aulas, próximas aulas que vocês vão assistir, ou bom descanso, tá? Que o descanso também faz parte do nosso estudo, como eu disse para vocês. E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Um abraço. Beijo, beijo, beijo. Até a nossa próxima aula. Tchau.